presidente, cabeça, nosso padre Cláudio, irmãos diáconos. Nesse dia que celebramos a morte do Senhor, celebramos a sua entrega total por nós. Ontem, o padre trazia em sua homilia a dinâmica da Eucaristia como um serviço e um serviço na vida. Hoje eu gostaria de trazer a vocês a dinâmica do sacerdócio de Cristo com uma dinâmica de unidade. Diante da leitura de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que Cristo se coloca de fato como um verdadeiro sacerdote. E essa palavra ela é repetida diversas vezes nas leituras de hoje. Na segunda leitura começa assim: temos um sumo sacerdote. E não sei se vocês perceberam, mas o diálogo entre Jesus e o governador pagão se dá muito mais com os sumos sacerdotes e Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote. Aqui nós vemos que sacerdote é aquele que está diante de Deus, aquele que leva o sagrado, aquele que oferece o sacrifício para unir o povo ao seu Deus. E ao vermos isso, nós vemos que Jesus ele realiza esse sinal de unidade perfeitamente. O sacerdote tem essa dupla missão: purificar o povo para o culto e elevar o culto a Deus. Nós vimos ontem que o padre abordou de maneira belíssima que Jesus purifica os seus discípulos, os seus novos sacerdotes, os seus apóstolos, pela lavagem do pé. Nós vemos um pouco adiante que ele não apenas purifica os pés, mas ele dá continuidade a todo o ritual. Jesus é condenado na hora sexta, no dia anterior à Páscoa. Por que essa informação é importante? Porque na hora sexta, justamente ao meio-dia, era a hora em que todas as ovelhas, os carneiros, os cordeiros eram imolados. As famílias levaram os cordeiros para o templo e do meio-dia às 3 horas da tarde, os cordeiros eram imolados. E aqui, justamente nessa hora, Jesus é condenado à morte, não pelo governador, mas lembremos da palavra que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Lembremos, todos os atos da paixão são atos de vontade de Cristo, mesmo que sejam realizados por outros. Mais à frente, nós vemos, e agora sim, um sentido belíssimo: as vestes de Jesus. Jesus quer despido de suas vestes, e aqui a gente não está falando de um look, né? A gente não está falando aqui de questão de como ele está vestido simplesmente. Mas é interessante notarmos que a sua roupa primeira foi rasgada e colocada avulso, né? Distribuída entre os soldados. A túnica que ficava por baixo permaneceu inteira. Essa túnica era a túnica própria dos sacerdotes, porque em Êxodo 38, se eu não me engano, está descrito que todo sacerdote deveria ter uma túnica inteira, sem costura, para o rito. Essa túnica, segundo Levítico 21, 10, não deveria ser rasgada, nem mesmo sob o contexto de penitência. E nós vemos que no domingo que passou, os sacerdotes, ficando indignados com a resposta de Jesus, rasgaram as vestes. Vemos aqui a traição do sacerdote do Antigo Testamento e agora a fidelidade do sacerdote do Novo Testamento, que revela nas suas vestes a unidade do seu ministério. Cristo que é um sacerdote íntegro, Cristo que é um sacerdote ungido do Pai, o Pai que o escolheu,
o Pai que o enviou, o Pai que o constituiu, e Ele que foi fiel até o fim, até nos mais pequenos detalhes. Aqui nós vemos um sacerdote inteiro, não um sacerdote pela metade, não um sacerdote infiel. Portanto, no sacerdócio de Cristo, na qual Ele é sacerdote, Ele é a vítima que se oferece, e Ele é o santo altar que é oferecido, a vítima, se reúne todos os que estavam dispersos. Lembre-se, lá no início do Evangelho de São João, quando o Filho do Homem for levantado do céu, da terra ao céu, todos serão atraídos a mim. Pelo sacerdócio de Cristo, a igreja é unificada. Pelo sacerdócio de Cristo, todos são reunidos novamente nele. Um só pastor, um só rebanho, um só povo. E aqui nós vemos que diabo, que a gente costuma ter medo da palavra, mas diabo é diabolos. Dia, mesma coisa de diálise, separar, bolos, lançar. É aquele que lança a divisão. E a divisão, eu ouso dizer, que é a raiz da maior parte dos nossos problemas, se não todos. Podemos dizer da divisão com Deus. Quando nós nos dividimos de Deus, nós caímos no pecado, e o pecado acarreta tudo aquilo que você já conhece, que eu não preciso elencar aqui. Quando nós dividimos o nosso interior, o nosso ser, quando se é dividido, vem uma série de problemas, uma série de enfermidades, e aqui eu sou teólogo e não psicólogo, né? Mas nós vemos que um ser dividido por dentro é um ser esquizofrênico, é um ser que tem a sua mente para um lado, outra parte da mente para o outro, uma confusão total. O ser humano que talvez por dentro se divide, é aquele que às vezes a paixão vai para um lado, a razão vai para o outro e acaba se embananando todo. O ser humano que se divide por dentro é aquele que se fragmenta e rompe com a ordem e a comunhão primeira que Cristo, que Deus instituiu na sua criação. E aí nós vemos o coroamento dessa divisão, a divisão com o outro, a divisão entre nós. Que caos que é a divisão no corpo de Cristo. Uma vez que Cristo quis unir todas as coisas, nós causamos a divisão, rompemos uns com os outros, causando danos, talvez, muitas vezes, irreparáveis. Portanto, o caminho da divisão é um caminho totalmente contrário ao caminho que Cristo traça no alto da cruz. Contudo, nós vemos que a divisão causa feridas em nós, no nosso coração, causa feridas também na igreja, causa feridas também no próximo. Mas vemos aqui que as feridas também podem ser meios de cura e salvação. Jesus foi ferido nos pés, Jesus foi ferido nas mãos, Jesus foi ferido no lado, e dessas feridas surgiram unidade e cura. Ao ser transpassado do seu lado direito, saiu sangue e água. Agora, a água que não apenas purifica os apóstolos, mas purifica toda a igreja, da onde chega a sua água purificadora. Agora, sangue que apenas não está presente naquela última ceia, mas que se espalha por toda a terra e faz com que os homens tenham em si o sangue de Cristo, que reúne em um só corpo
os seus filhos. Tudo isso por suas feridas. E ao ser ressuscitado, ele não extingue as feridas, mas continue com essas feridas, essas chagas que manifestam no rompimento da sua carne a unidade do seu ser. Jesus, em sua unidade de amor, quer nos unir novamente. E ainda assim, hoje, essa ferida de Cristo continuam abertas. Nós beijamos as mãos do Padre, não é porque o Padre é simpático, mas porque carrega nas suas mãos as chagas de Cristo que ainda estão abertas. Caros irmãos, olhem para cá, por favor. Não adianta chorarmos por Jesus que morreu há anos atrás. Não adianta chorarmos vendo o filme do Mel Gibson. Não adianta chorarmos ao contemplarmos a beleza da liturgia e não mudar o nosso coração de fato, não nos deixar incomodar pela verdade, porque, digo, Jesus está vivo de corpo e alma no céu, e o seu corpo é verdadeiro, o seu corpo é presente. Não adoramos a um espírito, adoramos a um homem vivo, adoramos a uma carne que sofreu verdadeiramente. E se a nossa carne, o nosso coração não se comove com a carne que sofre ao nosso lado, é mentira o seu choro. Se o seu coração não se consome pela carne que sofre do seu lado, é mentirosa a sua piedade. Se o teu coração não se consome com a divisão que está dentro do seu interior, e não se tenta ajustar, é em vão o que estamos fazendo aqui. Portanto, queridos irmãos, deixemos que nesse dia Cristo reúna tudo em nós. No alto da cruz, ele reuniu o que estava disperso, o homem a Deus. Ele reuniu o que estava disperso, o interior do homem. Ele reuniu o que estava dispersos, os seus filhos. Um só coração, uma só alma. Contemplando essa verdade hoje, sem dúvida, poderemos vivenciar o aleluia de maneira diferente. Poderemos vivenciar um aleluia de maneira integral e não fragmentada. Que o nosso coração de novo possa reunir o que está disperso. E por mais que você tenha se ferido pelo caminho, por mais que você tenha se machucado pelo caminho, que essa ferida possa ser sinal de cura e redenção para todos aqueles que precisam hoje da salvação de Deus. Deixe que Jesus integre tudo aqui dentro aí, tudo que está disperso, os seus pensamentos que às vezes está truncado para lá e para cá, talvez sua razão que às vezes está meio embaralhada. Deixe que Jesus reúna tudo, deixe que Ele faça nova todas as coisas. E em nome de Jesus, se o teu coração está fragmentado com o irmão, ainda dá tempo. Temos algumas horas até chegar ao aleluia de sábado. Eis o desafio. Não precisamos ser amigos de todo mundo, mas temos que ser irmãos, pois Ele derramou o seu sangue e fez do seu sangue o meu e o seu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.